João capítulo 11, versículo 25 vai dizer assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Existe uma palavra, há uma palavra muito profética por detrás desse versículo. Quem crê nisso, irmãos? Digita amém aí, por favor. Escreve aí, amém, eu creio. Eu quero orar com você nesse momento. Antes da gente falar um pouco mais da palavra, eu sinto do fundo do meu coração que Deus quer falar algo especial para você que está aí me ouvindo hoje. Algo que está por detrás dessas referências bíblicas que a gente vai ler hoje. Deus quer falar com você, porque tem muitos irmãos que têm perdido a paz, tem muitos irmãos que têm vivido uma vida debaixo do jugo do medo, por conta de N situações. Hoje o que tem tirado mais a paz das pessoas realmente é esse vírus, mas por N situações, em anos de vida, tem pessoas que têm perdido a paz e não têm conseguido viver realmente aquilo que Deus tem para sua vida. E eu quero orar por você, para que você encontre paz, porque existe uma segurança em Cristo, aquele que nos salvou. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos aí onde você está, na sua casa, não sei. Feche seus olhos nesse momento para a gente poder orar juntos. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada um dos teus filhos que estão nos ouvindo nessa noite, Pai. O Senhor é aquele que sonda mentes e corações. O Senhor sabe o que cada um deles tem vivido. O Senhor sabe cada um deles que está por detrás dessa tela nesse momento, do celular, do computador, da televisão. O Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor sabe a tristeza, o Senhor sabe o porquê do choro, o Senhor sabe a razão de cada oração deles. O Senhor é aquele que sonda a mente e o coração. E nessa noite eu peço que o seu Espírito Consolador, o seu Espírito de vida, o seu Espírito de paz venha entrar com providências hoje na vida de cada um dos teus filhos. Eu declaro paz na sua vida, eu declaro que todo medo perca força, que toda angústia, que toda depressão, que todo pânico, que todo sentimento de morte, que tudo aquilo que muitas vezes tem tirado a sua paz, os problemas da vida, eu declaro em nome de Jesus, todos subjugados à cruz de Cristo. E eu declaro que você venha tomar posse de tudo aquilo que a cruz de Cristo trouxe para a sua vida, tudo aquilo que Jesus preparou para a sua vida em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Repreendemos todo o mal e declaramos que a gente venha estar 100% conectado. E por favor, Pai, fale conosco mais um pouco. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Eu tenho uma certeza que todos aqueles que creem viverá. E isso é algo muito forte hoje, irmãos, porque nós estamos vivendo repletos de tantas mortes, de tantas notícias ruins, mas eu estou aqui com uma palavra, com aquilo que Deus quer falar com a gente hoje, que aquele que crê viverá. Aquele que crê viverá. Então toma posse dessa verdade, porque é o que a gente acabou de ler no livro de João. Aquele que crê, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Acredite, existe uma segurança da parte de Deus para as nossas vidas. E a ponte que nos conecta com a segurança que Deus tem para as nossas vidas está nessa palavra, crer. É um tempo de você permitir que a fé seja ativada no seu coração e que você possa crer em tudo aquilo que Deus um dia prometeu para sua família. Acredite, vai acontecer. Acredite, o que Deus planejou para sua vida vai acontecer. E os planos dele para as nossas vidas, elas são bons planos. São planos perfeitos, segundo a Bíblia, são bons, perfeitos e agradáveis. Então Deus tem algo feliz para os filhos dele. Então Deus, ele não quer te ver na miséria, não quer te ver na enfermidade, não quer te ver num leito de morte, num leito de hospital. Ele não quer te ver nessa situação. Então toma posse a cada manhã, quando vir uma notícia ruim, toma posse de uma notícia boa. As boas novas que o Evangelho deixou para nós, que Jesus deixou no seu Evangelho, em nome de Jesus. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você, e só aqueles que têm coragem vai me responder aí nos comentários essa pergunta. Quais são os medos que você tem tido, que tem limitado muitas vezes a sua vida? Fale para nós, por favor, sem vergonha, irmãos. Tem gente que vai falar que tem medo de cachorro. Já vou confessar para vocês. Por muitos anos eu tive medo de cachorro. Vai comentando aí. Quais são os medos que tem te limitado muitas vezes? E por que eu tenho um histórico de ter medo de cachorro, né? Porque uma vez eu estava no meu vô brincando com um cachorrinho lá na rua, e eu não sei por que cargas d'água o cachorrinho do nada me mordeu. Eu estava brincando tão bem e o cachorro foi e me mordeu. E para ficar um pouco pior, no outro dia a gente foi atrás do cachorro, né? O cachorro morreu.
Aí já virou sarro pra família, né? Porque ele me mordeu e no outro dia ele morreu. Mas muitas vezes acontece que quando o cachorro tá com raiva, ele tem essa atitude agressiva e ele normalmente pode morrer de raiva, né? E aí fizeram um exame e falaram assim: se o cachorro se ele estava com raiva quando te mordeu, você vai ter que tomar, eu não lembro se é 12 ou se é 15 injeções em redor do umbigo, na barriga. E quando eu ouvi aqui, irmão, sabe o que aconteceu? Além de eu ter medo de cachorro, eu tinha medo de agulha. Então já juntou os dois medos em um só, então você imagina, né? Só que graças a Deus o bichinho não tinha raiva de ninguém, né? Tava muito bem, não tinha vírus, não tinha raiva. Então eu não precisei levar agulhada e eu fiquei tranquilo. Mas depois daquela situação que eu estava brincando com o cachorro e ele me mordeu, rapaz, qualquer cachorro que eu via na rua já me gelava a espinha, né? Eu brinco, o bispo pega no meu pé direto quando a gente vai caminhar, que na hora que ele vê que eu fiquei meio reto assim com a postura e andei um pouco mais duro, ele fala: tá chegando algum cachorro, deve estar uns 500 metros daqui. Só que o que aconteceu? Eu acabei perdendo esse medo, graças a Deus, né? Um dia eu tava na casa do bispo e ele saiu e falou assim: ó, assim que você sair, eu tava lá cuidando de algumas coisas pra ele, você abre o portão, porque tem 2 portões na casa dele, abre com esse botão aqui, é o do lado direito, não do lado esquerdo. E eu falei: beleza. Na hora que eu fui sair da casa, apertei o botão do controle, né, do controle do portão, e não abriu o portão. Eu falei: ai, Jesus, será que eu abri outro portão? Aí eu apertei de novo, abriu. Falei: então não apertei o botão errado não. Aí eu saí do portão, fui ver do lado da casa dele, os 2 pastores alemão dele estavam soltos. E eu morria de medo de cachorro. Mas depois daquela manhã eu nunca mais tive medo, porque eu botei os 2 cachorros pra dentro. Porque eu fiquei pensando: imagina se eu perco os cachorros do meu pastor, o que vai acontecer comigo, né? E isso tudo é brincadeira, mas é verdade essa história, é um fato verídico. E depois dessa situação que foi assim, uma situação extrema pra mim, eu tive que botar os cachorros pra dentro, tive que abraçar os cachorros e eles latindo pra mim, eu tava nem aí, porque eu queria botar eles pra dentro, porque sem querer eu deixei eles escapar. Depois dessa situação, eu nunca mais tive medo de cachorro, irmãos. É assim, é incrível. Hoje eu tenho um cachorro, semana que vem vai chegar um pastor alemão lá na minha casa também. E eu nunca mais tive medo de cachorro, não. Por quê? Porque eu tive uma experiência que me fez enfrentar o meu medo e eu percebi que era mais na minha cabeça do que nas circunstâncias que eu estava vivendo. Então, lembre-se disso. Muitas vezes você tem medos e muitos medos têm limitado aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Ó, mandaram uma mensagem lá: tenho medo de aranha. E por incrível que pareça, não é minha irmã que mandou essa mensagem, porque a Jaque morre de medo de aranha. Foi a Giovana que mandou aqui, que tem medo de aranha. Olha que incrível. Quando eu morava num apartamento, nunca tinha aparecido uma aranha na minha casa. No dia que minha irmã foi me visitar, apareceu uma bendita de uma aranha lá. Porque, eu não sei se você sabia disso, parece até brincadeira, né? Mas lembre-se, tudo aquilo que você tem muito medo, você acaba atraindo pra tua vida. Então é importante nós tomarmos cuidado com aquilo que tem trazido medo pra você. Porque quanto mais você fica pensando naquilo, mais medo e mais aquilo é atraído pra você. Isso é algo muito sério. Sei que às vezes você tem medo de falar do seu medo, né? Então isso acontece muitas vezes. Eu quero te dizer uma coisa: tem muita gente que tem sofrido porque tem dificuldade, porque tem medo de se relacionar com pessoas, tem medo de confiar, tem medo de, às vezes, de realmente de falar, de aparecer um pouco mais, essa timidez. É uma mistura de timidez e de intimidação também, sabe? Então tem muitas pessoas que têm vivido debaixo desse medo. Um medo também que é muito normal, né? Que nem a gente viu aqui: medos de inseto, medo de animais, medos de altura. Você tem medo de altura? Hã? Coloca aí pra mim na descrição se você tem medo de altura. Você toparia pular de paraquedas esse final de semana? Muitas pessoas não topariam. Eu tenho vontade de pular de paraquedas. Não tive coragem ainda, né? Mas vontade eu tenho. Um dia eu vou pular. Só que tem muitas pessoas que têm medo, às vezes, de um lugar fechado. Tem medo do escuro. Tem medo, como eu falei, de altura. Às vezes tem medo de voar. Tem gente que cruza o Brasil inteiro dentro de um ônibus, mas não tem coragem de comprar uma passagem aérea. Às vezes a passagem aérea tá mais barata que o ônibus, mas não vai porque tem medo de voar. Eu preciso te falar uma coisa. Todos os medos têm um medo maior. Sabe qual que é o medo maior de todos eles? Porque se uma pessoa tem medo de um animal, ela fala: meu Deus do céu, vai que esse animal me morde e eu morro, né? Que nem o pastor deu um exemplo, não vou dar exemplo de novo não, tadinha da minha esposa. O bispo deu um exemplo dela no culto passado, mas não vou dar não, só quem estava no culto vai saber. Mas tem gente que tem medo de tanta coisa, e no final das contas, se você perguntar por que você tem esse medo, você vai perceber que esse medo, no final de tudo, é o medo de morrer. É o medo de você partir, de você morrer. E por muitas vezes, se você analisa esse fator final, você vai perceber que os teus medos, eles têm te limitado, porque isso não vai acontecer com você. Só porque você tem medo de um animal, de um inseto, não quer dizer que esse medo vai matá-lo.
É importante você colocar o medo no lugar dele, que é debaixo dos teus pés, porque a Bíblia fala que o Senhor não nos deu espírito de medo. E se você analisar um pouco na própria ciência, você vai perceber que quando nós nascemos, nós, né, bebezinho, recém-nascido, uma criança, inclusive você quando era você nasce apenas com 2 medos. E quais são esses medos? O medo do barulho, porque onde você estava, o barulho era mínimo, né? Você estava dentro do ventre da sua mãe, então o barulho era mínimo. E o medo de cair. Tanto é que se você faz aquele movimento assim com a criança quando ela é muito pequenininha, você percebe que ela se assusta muitas vezes. Porque são 2 medos naturais que estão no humano por conta da gestação. Só que se eu te perguntasse hoje, você só tem esses medos? Porque eu sei que a gente não tem mais medo do barulho e nem medo de cair, talvez. Mas você percebe que muitas pessoas, com o passar dos anos, foram arrecadando, né? Foram tomando posse de muitos outros medos na vida? Deixa eu te falar, Deus não te criou para ter medo. Deus não te criou para ter esse pânico que você tem, esse desespero que você tem vivido. Deus não te criou para viver uma vida sem ter a paz dele dentro de você. Por favor, coloque isso no seu coração. A Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento está disponível para mim e para você. Sabe que paz é essa? É a paz que você não explica, mas que você tem ela. É a paz que às vezes você não consegue ensinar como ter, mas você consegue desfrutar dela. Há uma paz disponível para todos nós. Então eu quero que você tome posse dessa verdade, que você tome posse da paz que o Senhor tem para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Ó, mandaram aqui, vamos ver. A Natália Camila mandou: eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Olha que interessante o que a Natália falou. Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Mais alguém tem esse medo? Deixa eu falar uma coisa. Um dia, digamos que eu perdi uma pessoa que eu amava. Meu pai faleceu. Eu tinha 15 anos, já fazem 10 anos isso já. E sabe qual que foi a mensagem que Deus trouxe para mim naquele dia, naquela situação, né? Na verdade era uma noite, foi 11h40 da noite, dia 10 de janeiro de 2011. E nessa data, quando meu pai faleceu, Deus falou algo muito forte no meu coração. Eu era ainda um adolescente de 15 anos apenas, e Deus falou algo muito forte no meu coração, e Ele disse bem assim para mim, que não era para mim chorar pelo simples fato de ter perdido meu pai, mas era realmente para mim ter um coração grato, porque por 15 anos eu tive um pai, e não era um pai qualquer, para mim foi o melhor pai que já existiu no planeta Terra, irmãos. Então eu tenho esse sentimento do meu pai. Então eu tenho certeza que todas as percas que nessa terra nós temos, acredite, existe um propósito divino, e se você alinhar a sua vida ao propósito que Deus tem na sua vida, irmãos, se você alinhar os teus dias, os teus passos naquilo que Deus te chamou para fazer, acredite, todas as coisas irão cooperar para você, até uma morte, que é algo muito poderoso, é algo muito forte, né? Poderoso no sentido assim, é algo muito grande, é algo, digamos que irreversível, né? Deus, ele tem o poder de ressuscitar pessoas através da sua vida, mas existem pessoas que irão partir dessa e que não vão voltar mais aqui para essa terra. Mas acredite, um dia nós encontraremos todos eles. E eu sei disso, eu tenho essa convicção, porque um dia meu pai aceitou a Cristo, então eu tenho essa convicção. Então sabe o que você tem que fazer, Natália? Acreditar, como está escrito, não está na sua mão o poder da vida. Quem deu a vida e quem vai tirar ela de nós é o próprio Deus. Então, confie em Deus, confie a sua família nas mãos, confie as pessoas que você ama nas mãos de Deus. Fale de Deus para essas pessoas, para que elas também confiem a vida delas nas mãos de Deus. E acredite, não haverá mal, porque mesmo que morra, viverá. Amém, irmãos? Toma posse dessa palavra. Não é só para a Natália, não, é para você que está me ouvindo aí do outro lado. Deus tem tentado cuidar de nosso coração de uma forma que muitas vezes nós não temos percebido. Consolando, nos ajudando, falando conosco, mas às vezes você está com tanta coisa na cabeça que você acaba não prestando atenção, que todo dia um milagre acontece. Quando você abre os seus olhos, você consegue respirar, e mais um dia você tem para ser vivido, irmão. Deus tem dado a oportunidade para muita gente fazer aquilo que foi chamado para fazer. Tem mais uma pessoa que fez um comentário aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu quero encontrar aqui, mais alguém falou, eu tenho medo. Deixa eu achar. Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de mim mesma, muitas vezes penso coisas ruins, tenho muito medo de morrer, mas às vezes é o que eu mais quero. Isso é uma afirmação muito forte, viu? Vou te falar uma coisa. Muitas pessoas às vezes têm medo, realmente, de morrer, mas às vezes é o que mais quer. Isso é uma afirmação muito forte.
Eu quero falar para você como um irmão mesmo, que quanto mais perto você está de Jesus, acredite, menos você vai temer a morte e mais você vai ter paz, mesmo sabendo que um dia nós todos morreremos. Então isso é algo muito forte, que às vezes as pessoas têm até dificuldade de falar sobre a morte. Eu tento falar com a maior liberdade do mundo com a minha esposa acerca da morte, porque eu sei que um dia eu vou partir dessa, e ela também vai, e a minha mãe também vai, e a minha irmã, as pessoas que eu amo, os amigos que nós temos, os nossos vão partir, porque Cristo já nos preparou para isso. É uma passagem o tempo que nós viveremos aqui, porque aquilo que é eterno, nós vamos viver eternamente. Esse mundo, esse momento é passageiro, irmãos. Então eu preciso que você encontre a paz, e a paz que você precisa está em Jesus. Então quanto mais perto você está de Jesus, menos medo você vai ter das coisas. E isso é muito importante nós entendermos para essa fase que nós vivemos hoje. Porque eu queria te perguntar, realmente, qual que é o benefício de você ter medo? Qual que é o benefício de você viver uma vida debaixo de um sentimento de medo? Qual que é o benefício de você viver uma vida com o sentimento de desespero, de preocupação? Qual que é o benefício de viver uma vida assim, irmãos? Isso se torna uma vida cansativa, porque você sempre vai estar preocupado, você sempre vai estar se ocupando antes daquilo acontecer. Então assim, tenha paz no seu coração, meu querido, minha querida, minha irmã, meu irmão que está me ouvindo aí do outro lado. Tenha paz no seu coração. Eu quero falar algo a mais aqui com vocês. Eu sei que existem medos que são naturais, como eu falei de quando você nasce, mas preste atenção nisso. Ok, você às vezes tem medo de relar no fogo, que bom, pelo menos você não vai se queimar. Mas pense bem nisso, muitas pessoas têm vivido uma vida presa e limitada, porque elas têm tomado posse de medos que não deveriam ter. Eu não sei se Deus está falando com você, mas Deus falou muito comigo nessa mensagem, quando eu estava montando ela para falar com vocês. Porque eu preciso que você permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu quero compartilhar algo para você, mas só para você, tá bom? Há um tempo atrás, alguns meses atrás, um amigo aqui da igreja, ele positivou, no Covid. Eu tinha falado com ele há mais ou menos uns 10, 8 dias atrás, uma semana, um pouco mais de uma semana. Tava tudo normal. Então ele positivou. E eu fiquei sabendo que ele iria ser internado, só que no outro dia me perguntaram se esse nosso amigo em comum, um rapaz mandou mensagem para mim, perguntou se ele havia falecido. E a primeira resposta que eu falei é, claro que não. Vai, tá doido, rapaz? Eu vi ele essa semana, ontem ele ia ser internado. Não, ele tá tranquilo. Só que daqui a pouco mandou uma outra mensagem, uma outra pessoa perguntando se aquele irmão havia morrido. E eu falei, não, morreu não, tá vivo. Aí uma terceira pessoa na mesma manhã perguntou, e aí, irmãos, eu fiquei preocupado, porque eu falei, não é possível, porque já é 3 pessoas que me perguntam dentro de 1 hora, 2 horas. Então eu liguei para uma pessoa que é muito próxima da família e perguntei para essa pessoa, e ela falou assim, sim, infelizmente, é verdade, ele faleceu. Isso faz poucos meses, foi nesse ano de 2021 mesmo. E desde março, quando começou toda essa loucura da pandemia, quando tivemos o primeiro lockdown, quando tudo isso começou a ficar assim um pouco mais próximo de nós aqui, da nossa região, aqui no Brasil, eu por nenhum instante tive medo, irmãos. E coloque amor nas minhas palavras. Não é que eu me sinto forte, não é que eu me sinto que isso não pega eu, que sou crente. Não é dessa forma. Pelo contrário, se você ver meu quadro, apesar que hoje em dia não tem mais um padrão, mas assim, eu sou acima do meu peso. Graças a Deus não tenho nenhuma doença. Mas eu sei que eu corro risco, mas acredite, não é porque eu me sinto forte, não é porque eu sou crente e isso não me pega, porque isso é algo natural, é algo biológico, ok? Não tem a ver com algo, é algo biológico. Então, se você é humano, sendo crente ou não crente, você pode ter, Mas por nenhum dia eu tive medo. Eu sempre mantive meu coração em paz. Só que naquele dia, quando eu recebi aquela notícia da morte daquela pessoa próxima aqui da gente, meu coração se encheu de medo. E eu lembro que faltava 1 horinha mais ou menos pra mim almoçar, e até eu chegar em casa pra almoçar, eu fiquei aquele tempo inteiro com o meu coração atemorizado. Fiquei realmente com medo. Com medo que poderia acontecer isso comigo a qualquer momento. Que eu poderia pegar, que eu poderia morrer, que eu poderia deixar minha esposa, minha família, e sabe? E eu tive medo durante aqueles minutos, aquela 1 hora. Só que eu parei para analisar, de repente, assim, falando com Deus falou muito forte ao meu espírito, falou assim, mas o que adianta ter medo? O que isso vai causar em mim de bom, eu sentir medo de algo?
Então o medo começou a ser, a diminuir, a ser quebrado no meu coração. E eu entendi que não é porque somos fortes, não é porque somos únicos, porque somos especiais, não é por isso não, mas é porque eu confio a minha vida em Deus, porque eu confio, porque o salmista já disse, deixa eu ver o salmo aqui, eu até anotei para falar com os irmãos, no Salmo 139, versículo 16, o salmista escreve assim: os teus olhos, ó Senhor, viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. E eu tomei posse dessa verdade, que todos os dias da minha vida foram escritos por Deus, antes de eu nascer, irmãos. Então quem sabe do meu amanhã é Deus. Eu não posso te garantir o meu amanhã. Eu não posso garantir nem para mim mesmo o meu amanhã, porque a minha vida está nas mãos de Deus. E da mesma forma que Ele deu, Ele pode tirar quando Ele quiser. Ele é o dono da minha vida. E quando eu tenho esse sentimento e essa certeza, eu perco o medo. Eu não vou deixar de me cuidar, de usar minha máscara, eu não vou deixar de usar o álcool em gel, eu não vou deixar de respeitar o distanciamento, eu não vou deixar de fazer aquilo que nós somos instruídos a fazer, porque eu não sou negligente, mas eu não tenho medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu confio naquele que me chamou, porque eu confio naquele que me chamou não para um chamado ministerial, mas quem me convocou para vir nessa terra, para nascer da minha mãe, para fazer parte de tudo que eu participo hoje. Eu sei quem me chamou, e porque eu estou com ele, eu não tenho medo. Você consegue me entender, irmãos? Eu quero que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, todo medo vá embora da sua vida. Você não vai aceitar mais o medo na sua vida. A Bíblia fala que Deus nos deu a mente de Cristo e você vai colocá-la em prática. Não interessa o que você está passando, o medo não tem mais poder sobre a sua vida, porque Deus fala que Ele nos deu o espírito de ousadia, espírito de coragem e não de medo. Olha que poderoso esse versículo. Mateus capítulo 6, versículo de número 27. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo de número 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Responda isso, por favor. Olha o que Jesus nos pergunta em Mateus. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar mais 1 hora da sua vida? Ninguém, irmãos. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. A sua vida foi um sopro de Deus. Ela nem sequer é sua. Ela é de Deus. Você é de Deus. Quando Ele soprou, você se tornou uma alma vivente. Lembre-se disso. O sopro de vida que te mantém vivo todos os dias respirando é o sopro de Deus. Se Deus quiser, é assim, ó. Amanhã, acabou. Você tá me entendendo? A sua vida está totalmente nas mãos de Deus. Isso não é para te deixar preocupado, isso é para te deixar em paz, porque não existe uma mão melhor para se estar do que as mãos de Deus. Não existe uma mão melhor para se viver do que nas mãos de Deus. Só que muitos de nós, filhos, têm tentado viver com as próprias forças, com as próprias mãos, e eu estou aqui para te lembrar. Pare de ficar se debatendo no meio dessa situação. O Senhor quer cuidar da sua vida. Você está nas mãos dele. A Bíblia vai falar em João que nada tem o poder de nos arrebatar. Em outra tradução, de nos tirar, de nos arrancar das mãos dele. Nem a profundidade, nem a altura, nem a morte, nem a vida, nem nada. Nada pode te tirar das mãos de Deus. Você foi chamado para ter uma vida segura nas mãos de Deus. E um dia a nossa vida nessa terra ela vai acabar. E não tem problema, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você consegue entender isso agora? Ainda que morra, viverá. Todas as pessoas que um dia o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida estão em um lugar melhor. Então não tenha medo nem da morte, porque a morte e a vida está nas mãos de Deus. E Ele sabe o dia e a hora de cada um. A única coisa que eu te peço, a única coisa que eu te aconselho, que é importante ter a sua cooperação, é estar ligado ao propósito de Deus. Porque não existe o lugar mais seguro. Coloque amor nas minhas palavras de novo. O lugar mais seguro não é no seu maior isolamento que você fez até agora. O lugar mais seguro, às vezes não é nem tanto na vacina, que eu estou ansioso para tomar logo essa vacina, né?
mas às vezes nem nela é o lugar mais seguro. Às vezes o lugar mais seguro não é nem quando você deita para dormir na sua cama. Porque quando chegar o momento de nós partirmos dessa, não interessa onde você estiver, o que você estiver fazendo, você vai embora dessa terra. O lugar mais seguro que você pode viver a sua vida é no centro da vontade de Deus. Preste atenção no que eu vou falar mais uma vez. O lugar mais seguro que você pode viver essa vida é no centro da vontade de Deus. Não existe nenhum lugar melhor do que esse. Deus tem nos chamado aos filhos dele dessa geração para voltar a viver no centro da sua vontade. Você está cansado? Volte para o centro da vontade de Deus. Você está com medo? Volte para o centro da vontade de Deus. Você perdeu a sua paz e vive uma vida cheia de angústia? Volte para o centro da vontade de Deus para a sua vida. Esse é o lugar mais seguro que você pode viver nessa terra. No centro da vontade de Deus. Lembre-se disso, irmãos. Quanto mais tivermos acesso à vida que é Cristo, menos temeremos a morte. Essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite. Que realmente o Espírito Santo possa ter falado poderosamente com a sua vida, porque você não tem ideia como é que Deus ministrou o meu coração nesse momento. Não é a primeira vez que eu falo sobre este assunto que eu estou falando aqui com vocês agora. E a todo o tempo que eu tenho falado sobre isso, Deus tem ministrado fortemente no meu coração, para que eu nunca perca a paz, para que eu nunca venha temer. Sabe por quê? Porque é nele quem eu confio. Eu sou um super-herói? De forma alguma. Sou um comedor de arroz e feijão igual você. Eu sou especial? De forma alguma. Você é tão filho de Deus quanto eu. O que eu tenho de diferente? Nada. Mas uma coisa eu sei, eu confio totalmente minha vida em Deus. E eu não temerei mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. Porque eu sei que Ele é quem me direciona. Porque eu sei que é Ele quem me leva sempre aos pastos verdejantes. Que Deus realmente possa ter falado ao seu coração nessa noite. E que o seu coração encha de paz e não mais de medo.